Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Não pegue problemas que não são seus. Pois é, hoje nós vamos fazer uma reflexão doída, uma reflexão ácida, mas uma reflexão importante principalmente para nós que estamos no universo da espiritualidade, que desejamos fazer o bem e frequentemente enfiamos os pés pelas mãos, acabamos não ajudando ninguém, só se mete em confusão. Se identificou? Então acompanhe essa reflexão até o final que eu creio vai te interessar. Mas antes, me diz uma coisa, você tem dificuldade de se afastar de problemas que não são seus? Se a resposta for sim, então talvez a terapia seja interessante para você. Se for o seu caso, eu sou psicoterapeuta, faço atendimento online e aqui embaixo você encontra as minhas redes sociais. Se você tiver interesse, manda uma mensagem que a gente conversa, tranquilo? Bem, então vamos lá. Eu selecionei um texto que eu acho bastante importante e que vem lá dos evangelhos, especialmente do evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 ao 40, que eu vou ler aqui para vocês. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, olha que interessante, né? Jesus praticamente está resumindo a espiritualidade a dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porém, onde é que pega? Pega no segundo: amar ao próximo como a si mesmo. As pessoas esquecem do si mesmo. Elas ficam apenas no amar ao próximo. Não porque eu tenho que amar ao próximo. Não porque eu fui no centro e lá o palestrante falou que a gente tem que fazer caridade, que a gente tem que ser voluntário, que a gente não pode ficar apegado às coisas, que a gente tem que amar o próximo. E a pessoa entra numa neura de amar o próximo, mas ela esquece do a si mesmo. Como é que eu posso amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu posso cuidar do próximo se eu não cuido de mim? Essas são reflexões importantes. Quantas pessoas no universo da espiritualidade eu já conheci que se adoeceram pelo excesso de trabalho no bem? Já viu falar disso? Eu trabalhei num centro espírita em que eu chegava às 7h30 da manhã num domingo e ia embora meio-dia. E o presidente do centro, vira e mexe, dava umas indiretinhas, umas cutucadas, querendo que eu ficasse mais. Porque ele chegava lá 6 horas da manhã, saía 6 horas da noite num domingo, e para ele estava lindo. Não, porque a caridade, é o amor ao próximo, é a dedicação, tá? Aí eu vou abrir mão de todos os meus domingos, o dia inteiro. Poxa, eu já chego 7h30 da manhã, trabalho com todo amor e carinho até meio-dia e tá pouco? Falei, não faço, não fico. E se tiver ruim, me fala que eu vou embora. Nunca mais tocou no assunto. Tem pessoas que fazem da caridade, do amor ao próximo, uma ideia obsessiva, uma ideia fanatizada, que na verdade te escraviza. E não é esse o objetivo. Durante alguns anos, nós fizemos giras aqui no nosso terreiro todo santo sábado. Até que chegou um momento em que eu estava cansadaço. Cansado por conta do trabalho, cansado por conta do terreiro, cansado pelas demandas da vida. E eu comecei a refletir, será que está valendo a pena? Quero dizer, eu sei que eu tenho que trabalhar em favor do próximo, eu sei que a caridade é uma caixa de ferramentas maravilhosas, mas e o que eu estou fazendo com a minha vida? E quantas pessoas ali dentro tinham problemas na família, porque, mas todo sábado você está enfiado nesse terreiro, parece fanático, não pode faltar nenhum dia, é um aniversário que não dá para ir,
é uma confraternização que não pode participar, é uma viagem que a família quer fazer, não pode ir por causa do bendito terreiro. Então aquilo que deveria nos libertar acaba por nos escravizar, não é? E a pessoa vai ficando presa nessa teia obsessiva de fazer o bem, de ajudar a todo mundo, que ela esquece de si. Eu costumo dizer que egoísta é a pessoa que só pensa em si. Então o indivíduo que ele só pensa nele e liga o foda-se para o resto, esse é egoísta. Agora, o indivíduo que pensa primeiro em si, ele não é egoísta. Ele está no processo de individuação dele. Isso é extremamente importante. Veja, se eu estou passando fome e eu tiro o pouco que eu tenho para dar para uma pessoa que está passando fome, daqui a pouco são 2 pessoas passando fome. Eu não resolvo o problema, eu me agravo. Então, se eu quero ajudar alguém que esteja passando fome, primeiro eu tenho que cuidar para que eu não passe fome. E aí sim eu consigo de alguma forma auxiliar essa pessoa. Se eu quero cuidar de uma pessoa que está tendo problemas emocionais, familiares, etc., primeiro eu preciso cuidar de mim, para que eu não tenha esses problemas ou para que eu os minimize ou me fortaleça para depois eu pensar em cuidar do próximo. Então o que acontece é que a lógica está invertida e as pessoas são doutrinadas, isso nos terreiros, nos centros espíritas, nas igrejas, a criar uma ideia obsessiva de caridade como se a sua alma fosse depender disso. Então está invertido. A caridade é uma caixa de ferramentas. Entendam bem. Quando você trabalha em prol da caridade, você está exercitando as suas virtudes. Isso te ajuda para que você cresça, para que você se torne uma pessoa melhor, mais forte, mais feliz. Só que se você fizer disso uma ideia obsessiva, na verdade você vai ser escravo da caridade. A caridade ela vira um refúgio, uma fuga. Quantas pessoas eu já vi que se metem em centro, se metem em terreiro a semana inteira porque tem uma vida ruim em casa. Então elas se escondem atrás da caridade. E aí começam esses discursos patológicos e obsessivos que você tem que fazer pelo próximo, você tem que fazer, você tem que fazer. E nisso as pessoas começam a pegar responsabilidades que não são delas. E aqui a gente precisa refletir no quanto isso tem a ver com a nossa vaidade. Você que está me ouvindo agora, você que está me vendo, você acha que você é que vai salvar sua família? Você acha que você é mais forte do que todo mundo? Daqui a pouco você está botando cueca em cima da calça, capa e vai querer sair voando. Será que isso não é orgulho? Será que isso não é vaidade? Veja, o velho sempre me ensinou que a reencarnação ela é uma oportunidade de evolução, ela não é um castigo. Então, todo espírito que reencarna tem condições de vencer. Se ele não vence, foi porque escolheu um caminho errado. Assim, não existem pessoas incapacitadas ao vencimento da sua prova ou da sua expiação. Existem pessoas que incapacitam, se é que existe essa palavra. Entende? Então, quando você olhar para aquele familiar que está dando trabalho, seja pai, mãe, tio, filho, primo, avô, enfim, o que quer que seja, e você fala, tadinho, é um coitado, ele não dá conta, aí ele é muito sofrido, você está tirando dele a responsabilidade da vida que lhe cabe. E você está dizendo que você sabe mais do que Deus. Porque se Deus colocou ele naquela situação, é porque ele tem condição de vencer. E você acha que não. Então, o seu julgamento é maior do que o de Deus? Isso não é presunção? Não é arrogância? E digo isso porque eu já passei muito por isso. Quantas vezes eu carreguei peso nas costas que não eram meus, mas que eu botei na minha cabeça porque, como eu tinha um conhecimento em espiritualidade, então eu era obrigado a fazer isso, era obrigado a carregar um monte de responsabilidade, a pegar um monte de problemas que não são meus. Na ideia de fazer um terreiro perfeito, uma comunidade forte, alguma coisa assim, sendo que cada um é responsável por si, não é? Então, eu sei muito bem como é carregar esses pesos, esses fantasmas que a gente coloca na nossa vida, e o objetivo dessa reflexão é justamente te mostrar que não precisa ser assim. Mas entenda bem, não estou falando viva a sua vida e dane-se os outros, não é isso. Eu estou dizendo, cuida primeiro de si.
Cuida da sua vida, da sua saúde, sabe? Se fortaleça. Porque se você conseguir fazer isso, aí você tem condições, então, de ajudar as outras pessoas que estão ao seu redor para que elas também consigam arrumar a própria vida. Porque ninguém veio para ser estorvo de outra pessoa. Todo mundo tem condições de vencer, embora muitas dificuldades sejam realmente bastante excruciantes. Então, enfim, é um ponto que eu acho importante. E para finalizar, eu vou contar uma história para vocês que até hoje eu tenho muita vergonha dela, mas ela foi muito importante para que eu acordasse e saísse desse fanatismo chamado caridade que se enfia na cabeça das pessoas como uma obsessão capaz de salvar a sua alma, né? Eu fui visitar um terreiro e tinha uma fila enorme. E aí, no meio dessa fila, tinha um senhor sentado. Era um senhor negro, vestido de roupa simples. Ele não tinha uma perna, com uma muleta, sentado no chão com um chapéu preto assim. O que eu pensei? Está pedindo esmola. Como acontece, né? Muitas pessoas vão para a porta das igrejas, para a porta dos centros, dos terreiros, aproveitar o fluxo de gente para pedir esmola. E aí, conforme a fila foi chegando perto dele, eu ali naquela empolgação da fé, né, de querer fazer alguma coisa pelo próximo, de não, vamos lutar, é isso aí, né? Aquela empolgação do novato, eu cheguei e falei assim, o senhor aceita uma ajuda? Ele me olhou assim e falou assim, não moço, estou pedindo esmola não, só estou sentado aqui tomando um ar. E aquilo eu me envergonhei, eu me envermelhei, porque assim, a fila do terreiro era tão grande que passou na porta da casa dele. Mas ele nem estava esperando para ir no terreiro, ele simplesmente sentou lá fora. Né? Então era o meu preconceito, o meu julgamento que, vendo ele naquela condição, eu imaginei que ele estava precisando de ajuda. Só que ele não estava e ele não tinha pedido por isso. Aquilo me deu uma vergonha tão grande que eu falei, a partir de hoje eu só ajudo quem me pede ajuda. Eu posso ver ali a pessoa sofrendo. Se ela não me pediu ajuda, eu não ajudo, eu passo reto. Isso não é indiferença. É que eu acho que para a gente poder ajudar, a gente tem que ser solicitado. Até porque, frequentemente, a gente tira uma presunção de que a gente sabe a resposta, ou que a gente sabe o melhor caminho, ou que a gente tem a solução do problema de uma outra pessoa. Vou contar mais uma história. Essa mais antiga, na época da faculdade. Já contei-la aqui no canal no passado. Uma colega nossa chegou na sala de aula transtornada, nervosa, agressiva. E a professora falou, nossa, o que foi? Estou te estranhando. E ela, esse mundo não presta, porque as pessoas têm que se fuder mesmo, porque você vai ajudar, você só toma na cara. E aí o que ela contou? Que ela estava no ponto de ônibus da faculdade, né, esperando para ir para a faculdade, e chegou um rapaz que era cadeirante. O rapaz, então, estava com dificuldade de subir a cadeira no ônibus. Ela pegou e foi ajudar. Só que ela não pediu. Ela chegou, já meteu a mão na cadeira e foi fazendo força para empurrar. O rapaz levou um susto, virou para trás, deu um tapa na mão dela e falou assim, se eu quisesse ajuda, eu tinha pedido. E aí ela ficou putaça, ficou muito brava, né? Discutiu, bateu boca com o rapaz e chegou na escola, na faculdade, né? Cuspindo marimbondo, quando a gente fala. E a professora disse, pois é, mas até para ajudar a gente tem que pedir, né? A gente não tem direito de chegar metendo a mão nas coisas dos outros, na vida dos outros. E quem faz isso acaba atraindo para si problemas que não são seus. Entendam, uma coisa é você ser solidário, uma coisa é você ouvir, aconselhar, orientar, rezar, tudo isso a gente pode fazer. Mas é importante que as pessoas nos procurem para isso. E não que a gente simplesmente resolva se meter em problemas para os quais não fomos chamados a colaborar. E eu sempre falo isso. Às vezes converso com pessoas que falam, mas meu pai é muito difícil, mas meu filho é muito difícil, e eu já fiz de tudo, e eu tentei de tudo. Eu falo, gente, tem tanta gente no mundo precisando de ajuda. Você quer ajudar justamente quem não te pediu ajuda? Mas é meu pai, é meu filho, é minha mãe. Cara, e daí? Eles são livres, a vida cabe a eles.
A responsabilidade é deles. Você não veio aqui para salvar ninguém, você não é especial, você não é a pessoa mais forte da sua família, você é só mais uma pessoa. Entende? Eu sei que é doído às vezes falar sobre isso, mas eu acho que é profundamente importante para que assim a gente acorde e entenda qual é o nosso papel nesse mundo. Eu vim aqui para cuidar de mim. Quando eu conseguir cuidar de mim, então naturalmente Deus me colocará em possibilidade de ajudar outras pessoas, mas não para que elas fiquem dependentes de mim, e sim para que elas consigam também se tornarem independentes, de tal forma que consigam construir e viver a sua vida da forma mais feliz possível. Então, enfim, era isso que eu queria trazer hoje. Um abraço e até a próxima reflexão.